Quando a diferença de idade pesa na cama. Essa é uma baita de uma caixa preta que a gente vai abrir essa noite, porque isso interfere na libido. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver no replay. E esse tema é espinhoso muitas vezes, né? Então, a gente entende como isso interfere na libido, e eu chamo esses temas, né, que são assim, que interferem, que estão por trás, que estão assim lá dentro, guardados, guardados, guardados. Eu falo que eles estão numa caixa preta e a nossa libido funciona como uma caixa preta. Quero saber o que tem dentro da sua caixa preta. Pode ser que tenha essa preocupação com a diferença de idade, ou a forma como você olha para isso nas outras pessoas também gera impacto em você. E isso traz um julgamento assim milenar, né, na nossa sociedade, na nossa cultura. É sobre isso que a gente vai falar. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos todos. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Tatiana e eu sou fisioterapeuta pélvica, sou fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga, e o meu trabalho nas redes é ensinar mulheres com mais de 45 anos, ou seja, que estão nessa faixa aí do climatério, a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Então, se você conhece alguém que tem uma diferença de idade, convida para assistir esse vídeo, encaminha, né? E sejam bem-vindas, porque isso é importante demais da gente entender, da gente falar e da gente abrir essa caixa preta para a gente entender a nossa libido. Gente, libido não é só hormônio, não é só isso que interfere, que determina. Libido é muito mais, e é tudo aquilo que passa na nossa mente, né? O nosso tesão, o nosso desejo começa aí na nossa cabeça, e muitas vezes nós ficamos presas, né? Nós nos detemos, nós nos amarramos mais ainda do que essa cultura já nos amarra. E uma das coisas que faz a gente se sentir presa aí é essa questão da diferença de idade. Coincidentemente ou não, no último mês, né, eu nunca tinha recebido essa temática assim. Então, espontaneamente, muitas pessoas, eu devo ter recebido, hoje eu contei, foram 14 mensagens, né, que me procuraram no direct, para comentar dessa questão da diferença de idade e falando, né, como que as pessoas estão angustiadas com essa diferença, e principalmente quando a mulher chega na menopausa, né, nessa faixa etária que é o meu público maior. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cris. E como isso interfere, né? Como elas se sentem angustiadas em estarem mais velhas, em se sentirem velhas. Com um cara que é mais jovem. Recebi também, né? Não sei se ele está aí, se ele vai entrar. Né, me procurou um rapaz que é bem mais novo do que a namorada, e ele foi morar com a namorada, assim, uma diferença grande de idade. E ele falando o quanto que ajudou, né, o quanto que eles estavam acompanhando, que eles têm acompanhado o meu conteúdo. E quando eu falo, tem um vídeo lá no YouTube que eu falo da lubrificação, que eu falo do óleo de coco, né, e quanto isso beneficiou o relacionamento deles, porque ela estava com essa questão, ela estava com uma dor na relação por diminuição da lubrificação, que é natural acontecer nessa faixa etária, né? Ou quando a gente chega aí e passa da menopausa, e como foi importante entender. Então, por desconhecimento, né, a gente tem um quadro muito piorado daquilo que já pesa bastante na nossa cabeça, né? Não bastasse, assim, quando a gente vê, não sei se já aconteceu com vocês, talvez vocês foram as que provocaram essa situação, ou vocês receberam uma situação, né, de estar com um companheiro e alguém falar assim: ah, é seu filho, bonito seu filho. Não, é meu marido. Né? Ou então, ah, esse é seu pai? Não, é meu esposo, é meu namorado, é meu companheiro. E é um clima, né? E aí é uma coisa muito constrangedora, e as pessoas se sentem assim mal. E
quando a mulher é mais jovem do que o homem, né? Mesmo que seja muito mais jovem, é um pouco mais fácil da sociedade aceitar, da gente aceitar. Isso começa lá atrás, né? Hoje eu fiz uma chamada nos stories, né? Isso na adolescência é uma paixão platônica, apaixonar por um homem muito mais velho, ou por uma mulher muito mais velha, é uma coisa assim até lúdica. Em algum momento a mulher com o homem mais velho, isso é quase que natural e esperado, porque a mulher é mais madura do que o homem, mas quando a gente chega nessa fase da vida, né, e no envolvimento sexual, que chega na fase madura, né, mais madura, isso vai se reverter na questão fisiológica, como que a nossa fisiologia vai lidar com essa questão. E quando a mulher é que é mais velha do que o homem, em algum momento, né, isso pode ser melhor contornado, mas a questão, mulheres, é que nós chegamos na menopausa com uma sensação de que nós estamos envelhecendo, né, com a sensação, não com uma constatação, mas com o peso desse envelhecimento, como se a gente tivesse vencida, né? Esse prazo de validade vencido. E isso, para uma mulher com um companheiro mais jovem, isso se torna muito pesado. Então, não sei se né? Se isso é da experiência de vocês, mas talvez vocês podem observar e ver como que isso acontece. Então, gente, é o seguinte. O que tem por trás dessa fala, né? Então, por trás dessa fala, o que mais que pesa e pesa na nossa libido? Porque a nossa libido começa quando a gente deseja, né? E quando a gente se sente estimulada a estar, a desnudar para aquela pessoa. Então, a gente tem uma chamada interna de se envolver, né? Dizendo aí dessa libido sexual. E quando nós estamos nos sentindo velhas para esse homem e nos comparando com outras mulheres, que é quase inevitável, especialmente numa situação dessa, a gente se perde desse centro, né? A gente se perde desse centro da relação e começamos a nos comparar com outras pessoas que, porventura, esse homem se relaciona de uma forma social, no seu trabalho, e a gente compara e perde, né? Então a gente se sente velha demais para esse homem, e a gente se sente, né, como se a cobrança aí da sociedade, as explicações, as leituras, né, são muito cruéis. Então, assim, você tem idade para ser mãe dele, ou ele te buscou porque ele não tem uma mãe, ou ela buscou por falta de pai. Assim, para todo o nosso comportamento, existe uma explicação, existe uma questão psicológica que está aí, mas o que está aqui em jogo hoje não é isso, né? Não é isso que eu quero trazer, porque esse julgamento já existe. Independente das razões, independente dos julgamentos que acontecem com essa situação, o fato é que essas pessoas se encontraram, né? E que em algum momento, isso que nesse momento é um impeditivo, é um julgamento, é um peso, é um tabu, já foi antes, talvez, até algo que estimulasse mais, né? Quem nunca, além de todo julgamento que vai ter aí dessa questão da mulher ter idade para ser mãe, etc., mas existe também a fala de que panela velha é que faz comida boa, né? De que essa mulher tem uma experiência. Então, assim, em algum lugar, né? Essa chamada, esse fetiche ou essa constatação dessa maturidade dessa mulher, inclusive dessa maturidade sexual, dessa liberdade, foi algo que atraiu. E normalmente isso persiste, continua atraindo. E, né, na maioria das vezes, esse grilo, esse tabu, essa questão, esse sofrimento está na cabeça dela e é pouco compartilhado. Então, algo que eu quero trazer aqui, que é importante, é a gente começar a falar disso, né? Você que é mais velha do que esse parceiro, colocar esse desconforto, porque isso não é falado, às vezes quase que com medo de que aquilo vá aumentar ou de que aquilo vá deflagrar alguma situação. E aquilo que é guardado
fomentando, né? Aquilo que é guardado, que não é falado, começa a criar cobras e lagartos aí, começa a tomar proporção grande na sua fantasia. E se isso o atraiu um dia, né? Se essa atração por uma mulher mais velha que tivesse mais liberdade, né? Mais experiência e mais liberdade de se expressar, né? Inclusive sexualmente, isso não acaba, isso continua existindo. Só que na sua cabeça o que acontece é uma comparação como se ele fosse sair correndo, né? Ou ser atraído por outras mulheres. O risco do nosso parceiro, do nosso companheiro, do outro, né? Seja o nosso companheiro ou seja a mulher, em uma relação, se sentir atraído por outra pessoa, independe da idade, independe dessa dinâmica, e isso está presente o tempo inteiro. Então, vamos colocar as coisas às claras, né? Então, colocar isso para ele, falar para ele sobre esse desconforto. Provavelmente isso já foi sendo trazido aí, mesmo antes, né, quando essa questão da idade não pesava, porque o que chega aqui agora, né, quando a mulher é mais velha, com as alterações hormonais que vão chegando, né, e com o processo de envelhecimento, que a vida inteira a gente está envelhecendo, mas quando chega numa idade que ela entra, né, nessa fase de declínio hormonal e ele ainda não, é que tem alterações aí ginecológicas, né, alterações da lubrificação, então fica mais difícil excitar, fica, né, a gente pode ter um sexo com dor pela primeira vez, não precisava usar lubrificante e agora tem um ressecamento e existe um constrangimento de trazer, né, esse elemento lubrificante num primeiro momento dessa relação, porque, né, já fiz papos aqui só de lubrificante, porque o que fica na nossa cabeça? Eu nunca precisei, se eu estou precisando é porque eu estou, né, eu não estou funcionando direito. E não é isso. Então, isso é uma alteração e a gente pode encarar isso de uma maneira mais leve. Então, ela com esse rapaz, né, com esse homem, com esse parceiro mais jovem, e de repente se sente com uma lubrificação diminuída, sente mais tempo, demora maior para se excitar, demora maior para chegar ao orgasmo, e aí às vezes começa a necessitar, né, de um estímulo que já deveria estar acontecendo, né, de uma maneira caprichada a vida inteira. E aí a mulher começa, às vezes, a fingir, né, que teve orgasmo por constrangimento de dar trabalho ou de evidenciar para esse parceiro que ela tá com essa alteração. Então, primeira coisa é colocar isso às claras, porque isso é alteração, assim como a sua pele, as rugas aparecem, né? A gente começa a ter uma alteração do tônus e tudo isso é declínio, gente, é fim de carreira? Não, é alteração que a gente tem como reverter, tem como trabalhar, a gente pode fazer exercício, a gente pode trabalhar sim por essa questão do assoalho pélvico, a gente pode melhorar essa lubrificação. Meu trabalho todo gira em torno disso, então assim, isso não é desculpa, isso não é nenhum mito, né? Isso é algo que é palpável, que a gente consegue trazer, né, com resultados físicos aí. Então, primeiro é colocar, olha, né? Tô menos lubrificada, tô com um hormônio mais baixo, então precisamos usar lubrificante ou simplesmente traz esse elemento como um elemento lúdico. Normalmente isso não é problema para ele, isso é problema dentro da nossa cabeça. Então, isso vai acontecendo, né? E como esse casal que eu citei aqui no início, né? De um rapaz bem mais jovem, ele falou, nossa, ele ficou, né? Resolveu a vida usar o óleo de coco, começar a trazer o lubrificante, né? Simplesmente um ajuste que entra como um elemento, até como um elemento erótico, como um elemento lúdico para esse casal. Então, isso pode ser trazido. O que acontece quando o homem está nessa fase e é muito mais velho, né? E aí existe todo um preconceito, um julgamento social de que essa moça está em busca do dinheiro, né? Quantas vezes você já não pensou isso? Por quê? Porque isso passa pela nossa cabeça, porque isso está impregnado, isso é jogado aí na cultura, né? São esses preconceitos que estão
na sociedade, e é difícil, gente. Não vou romantizar aqui que não, você não precisa ligar, porque né, não tem nada a ver. Não, é difícil viver uma relação assim. E quando chega nesse momento que sexualmente acontecem as coisas, né, acontecem diferenças fisiológicas, isso pode se tornar mais pesado, né, do que antes. Outra coisa que eu chamo atenção, essas diferenças e essas alterações sexuais, elas estão presentes independente da idade. A maioria, né, das mulheres que me procuram, das minhas alunas, né, do Mulher Hormonal, do meu programa, das pacientes em consultório, de todo mundo que vem aqui que comenta, né, na grande maioria das vezes, não existe uma grande diferença de idade e existe uma grande diferença de libido, existe uma grande dificuldade, independente dessa idade ser distante ou não. Mas quando a gente está numa situação, né, dessa discrepância, dessa distância de idade, é como se isso fosse a única coisa determinante e que a gente deve, né, que a mulher devesse aí, isso não pudesse acontecer. Existe um medo, né, ou talvez uma culpa, uma fala que vem, né, nesse momento também, que é assim, todas aquelas cobranças e os julgamentos das pessoas que antes falaram alguma coisa, né? Olha, né, às vezes quando começa a se relacionar, alguém da família ou algum amigo faz né, vem com uma fala muito preconceituosa, né, muito julgadora, muito pesada, e aí chega nessa fase, né, que ela tá com essa dificuldade de lubrificação, com essa dificuldade da excitação, tá atravessando essa dor intensa, ela lembra e fala, poxa, eu devia ter escutado, né? Isso não dá certo mesmo. Mas olha, gente, como que a gente é cruel, né? E isso já deu certo uma vida. Então, diante de uma dificuldade assim, é como se fosse uma sensação interna de que eu perdi para isso que é um fato, né, desse julgamento social. O que acontece com esse homem que é muito mais velho do que a mulher nessa fase? Além dessa questão do julgamento, de que ela está envolvida porque ela está interessada, que é por dinheiro, etc, 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 né? Que tudo isso a gente vê e a gente, às vezes, né, tem uma imagem automática disso aí, ou do contrário também. O que acontece com ele fisiologicamente? Porque não é só a mulher que passa por alterações. O homem também está envelhecendo e o envelhecimento com questão do hormônio sexual do homem, né, com questão da sexualidade, vai fazer ele ter uma ereção de menor qualidade. Gente, isso já vem há muito tempo. A rigidez de um pênis de um homem de 20 é diferente de um de 30, que é diferente de um de 40, de 50. Acontece, né? É um processo da vida. Então, esse homem, né, quando é o caso inverso aí, quando ele é o mais velho, ele começa a ter uma ereção menos rígida, né, uma ereção que a gente fala menos sustentada, e às vezes essa ereção é insuficiente para ter uma penetração, e aí ele se sente menos, e aí isso piora a disfunção erétil, porque a gente tem um nível de disfunção erétil que essa questão de perder a ereção, ou de ter uma ereção, né, menos rígida, e de ter uma menor rigidez, né, e de ter menos ereção, e de ser difícil, né, uma relação com penetração. Então, isso começa uma disfunção erétil, e aí vale para todas as idades, mulheres. O que os homens começam, às vezes, a fazer de uma forma para compensar? Eles começam a acelerar a ejaculação. Então, nenhum homem, né, acima de 50, 60, 70, quando ele tem a disfunção erétil e a ejaculação precoce, normalmente o que vem primeiro é a disfunção erétil. E aí ele aprende a ejacular mais rápido, né? Ele provoca uma ejaculação precoce para que dê conta do recado. Mas na cabeça dele também isso começa a pesar e ele começa a ficar, né? Essa diferença da idade começa a ser esse abismo aí para ele, porque ele sente que não está dando mais.
né? Então, isso, e às vezes vem uma disfunção erétil de não ter ereção nenhuma, né? E tomar uma distância. E também é preciso falar para essa parceira, é preciso conversar sobre isso, gente. A gente começa com nós começamos com as nossas dificuldades, vocês começam com as dificuldades, seja porque você está mais velho, ou porque o homem é mais velho, e o que acontece é que as pessoas se calam, guardam isso no armário e começam a desenvolver situações do relacionamento para afastar a intimidade. E aí, né, literalmente, às vezes as pessoas adoecem para que essas doenças, né, sejam uma justificativa da não intimidade. Ou situações diversas aí que vão ou simplesmente vão afastando. E aí começa a ter, né, um estado depressivo, um estado de perda dessa energia de vida. E precisamos conversar sobre isso, porque o homem pode fazer exercício do assoalho pélvico, existe a fisioterapia pélvica para o homem também, a mulher pode fazer, e muitas outras coisas. A gente precisa olhar, né, para tudo isso que está envolvido com essa relação da libido, né, ou com esse estímulo da libido. Qual é o grande benefício ou qual é o grande trunfo quando a pessoa é bem mais velha, né? Normalmente, o que atraiu nessa relação, porque aqui eu estou falando da insegurança da pessoa mais velha, né, em relação à pessoa mais nova, porque nesse momento o que passa na cabeça é que ela pode ser trocada, ou ele pode ser trocado, mas o que atraiu esse parceiro mais jovem para, né, sexualmente ou afetivamente? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa pessoa admirou e foi em busca de uma maturidade, de uma cabeça, de uma liberdade, né? Então, a moça se relacionando com um homem mais velho, assim, a liberdade, a habilidade, a qualidade sexual que sempre foi, né? Não necessariamente que o homem mais novo não tenha qualidade sexual, mas sim, às vezes o homem mais velho tem mais experiência. O mesmo do moço em busca da mulher mais velha, né? Do rapaz mais novo em busca de uma mulher mais velha, buscando essa experiência. E isso não acabou. Coloquem isso na cabeça. Não é porque você está na menopausa agora, não é porque os anos chegaram e você está com mais ruga, e você está com tônus muscular diferente, e você está com questões orgânicas físicas diferentes, que acabou a experiência. E o que a mulher começa a fazer, né? Agora falando da mulher, o homem também, né? Mas isso é muito mais forte, gente. Essa nossa sociedade, essa nossa cultura, né? Com essa valorização da beleza, com essa ditadura da jovialidade. Então, grande coisa aí da menopausa é que a gente entra na menopausa e se sente murcha, se sente ressecada, se sente, né, assim, envelhecida, e na hora que você olha para o espelho, assim, poxa, não é isso, né? A beleza continua, as coisas, né, o vício, o vigor continuam, e a gente se murcha, nem existe isso, né? A gente murcha, a gente se encolhe. A nossa experiência não acabou. Aquilo que antes atraía continua tendo. Ah, mas a relação, né, tá diferente para toda relação madura, toda relação antiga, né? É diferente de uma relação que está iniciando. Então, esse acomodar, esse passar da diminuição do fogo, da paixão para o amor, né? Essa acomodação que requer cuidado para todas as pessoas. Porque se a gente começa a acomodar e não cultivar o cuidado conosco, independente da diferença de idade, não cultivar o se arrumar, não cultivar o momento de prazer, não cultivar o momento dos dois juntos, isso vale para todas, não é só para você nesse momento. Então, traz essa experiência, traz essa liberdade de se expressar, essa liberdade de se soltar. Tatiana,
eu não tenho muito essa liberdade, apesar de ser mais velha, né? Eu me sinto travada. Você está devendo o que para quem, criatura? O mundo já julga, as pessoas já julgam, já é cruel demais essa relação. Libera essa mente, se permita viver, né, coisas com esse homem. Mas eu estou dando trabalho, ele precisa de estimular? Não, a fisiologia da mulher é diferente. A mulher, né, vai esquentando mais devagar, mas também ela mantém o seu fogo lá. O homem, quando tem uma ejaculação, ele entra em fase de resolução, ele deita para o lado e dorme. A mulher pode ter outros estímulos e ter outros orgasmos ali na frente, né? Mas porque ela tem um fluxo sanguíneo que demorou mais para chegar. Não é porque a mulher dá trabalho. Então, os estímulos, né? E você vai conversar isso com seu parceiro e vai trazer o lubrificante e vai trazer a questão erótica e vai trazer a sua beleza da forma que ela é. O que que não dá? O que que é perder? A mulher começar a se perder na imagem que ela tinha antes, a mulher começar a se perder em um ideal de beleza mais jovem, e isso acontece, e aí vem uma busca desesperada por ser outra pessoa, fisicamente. E sim, podemos nos cuidar, vamos fazer atividade física, vamos fazer, né, o exercício de assoalho pélvico, vem fazer yoga hormonal aqui comigo, vem cuidar da libido, vem cuidar de tudo que você pode cuidar, né? Venha fazer, venha se cuidar. Mas o que que não dá para fazer? Você ficar em função de fazer procedimentos para você ser outra pessoa. Você tira, né? A gente sai da nossa essência. E isso é importante para a libido em qualquer momento, a gente voltar para esse centro, né? A gente sentir a nossa vibração, a gente abraçar a nossa inteireza do nosso corpo, do jeito que ele está, cuidado, mas, né, te incomoda demais, você pode, faz uma plástica, né? Não tem que ter tirania, mas o que que não dá? Você perder toda a visão da sua experiência, da sua maturidade, da sua, né, da sua liberdade de gozar, da sua liberdade de experimentar, para poder achar que você tinha que estar mais nova, que tinha que estar diferente, que tinha que estar em outro ambiente. Não se perca. Assim como o homem também, né? Só que eu falo mais para as mulheres, se é esse homem que é mais velho, que ele também não se perca, né? Nessa busca de uma virilidade mais jovem, não dá para esconder, né? Não dá para esconder. Às vezes eu vejo os casais entrando numa sintonia patológica, que ao invés de buscar o cuidado de ambos e buscar essa sintonia e fazer esse ajuste aí, quem é mais jovem começa a querer envelhecer. E não estou falando de vestir uma roupa diferente, né? Não do aspecto de parecer mais velho, né? Às vezes essa pessoa encolhe a sua vida, se priva de experiências que estão associadas à jovialidade, né? Ou à vida, ao vigor, para poder acompanhar, né, aquele outro, para não gerar incômodo. Então, se a gente tem que trazer uma sintonia, é uma sintonia em busca da vida, né? Em busca da vida, em busca do que é real e do que é possível. Então, se cuidar, né? Fazer aquilo que pode ser feito fisicamente e sexualmente, então. Esse homem te buscou por causa disso, né? Também pela sua experiência, pela sua maturidade. Então, você pode, né, aproveitar disso muito mais, usar e abusar disso, trazer esses elementos, cuidar disso que fisicamente te incomoda, explicar isso para ele, né, para trazer, porque senão você vai ter o que eu recebo, né, já vi, já tratei, já presenciei, da mulher começar a ter esse sexo dolorido, né, até essa relação dolorida, porque tá com baixa lubrificação, porque não fala. Relação com dor, gente, não pode, tá? Começa a ter uma relação com dor
gera espasmo nessa musculatura, espasmo protetivo. Funciona como qualquer outro movimento, qualquer outro músculo do corpo, né? Se você tem dor em um lugar e a pessoa vai e te encosta naquele lugar, você contrai e segura, tensiona um pouco mais para se proteger. A mesma coisa acontece na musculatura, né, interna aí do assoalho pélvico. Tá com uma lubrificação baixa, não tem o cuidado, esse cuidado é para todo mundo. Então, se a gente sabe usar disso para incrementar, né, esse processo da excitação, o processo da erotização, o cuidado com o outro, tempo juntos, elementos lúdicos, vai ver um filme, vai se estimular, vai buscar, né, estímulos no corpo inteiro, vai trazer uma música, vai fazer a sua playlist, né, daquilo que você ouve, que te estimula, porque não precisa estar em idade nenhuma. Se você está lá vendo jornal, lidando com o trabalho, com a cabeça longe, né, e alguma coisa te chama, você tem que responder sexualmente com todos os seus estímulos para outro lado, não tem corpo que responda. Então, a gente precisa cultivar disso. Traz esse cultivo e explica isso aí, porque precisa estar bom. E uma coisa que precisa ser falada, até para nós mesmas, mas principalmente para o parceiro, independente da idade, é que quando essa lubrificação diminui por esse processo, né, hormonal todo aí que está acontecendo, não quer dizer que às vezes a sua excitação está baixa. Sim, pode coincidir, né? A gente demora um pouco mais para se excitar, mas às vezes é assim: você está excitada e a lubrificação não acompanha. E aí a mulher se decepciona. E esse homem também. Então, o fato de você não estar lubrificada como antes, né, não quer dizer que você não esteja gostando. Só quer dizer que essa lubrificação está mais baixa. Então, não significa que não estava bom, tá? Agora, quando não estiver bom, por favor, não finja. Porque se a gente finge, se você finge, ele não, às vezes ele não sabe. Na grande maioria das vezes, gente, cada um tá ali, ele tá preocupado com o seu próprio prazer. Se você começa a ter uma relação que tá insatisfatória, que não tá excitando, né? E você finge que tá bom, você tá fazendo um desserviço a você e um desserviço para a relação. O que que ele entende? Que do jeito que eu tô fazendo tá bom, ela tá, né, manifestando da forma que é, se tá gemendo, se tá mexendo, se tá falando que está bom, tá fingindo que tá tendo orgasmo, né? Os homens percebem também, tá? Mas às vezes não, às vezes você tá uma boa de uma atriz. E aí você vai fazendo isso e você tá fazendo um desserviço a você. Lá na frente, a baixa de libido, né, que você vai procurar se você passou uma vida inteira fingindo que estava bom sem estar, exagerando, né, e fingindo seu orgasmo, saiba que isso tem uma relação direta com a baixa da libido depois. Por quê? Ele acha que é o suficiente. Homem não tem bola de cristal, mulher não tem bola de cristal, a gente precisa aprender a comunicar aquilo que é bom. Como que eu falo? Eu tenho vergonha. Então, quando for bom, expressa, aproxima, mexe, solta um som. Se quiser, fala. Como que eu digo que aquilo não é bom? O seu corpo pode dizer, né? Tensiona, empurra, coloca a mão, fala, espera aí. Porque às vezes você não está preparada para ter uma relação de penetração em determinado momento, porque você não está suficiente excitada. Pode falar, pega o gel ali, pega o lubrificante ali, pega o óleo ali. Não quer dizer que você está rejeitando ele, quer dizer que ainda não. Ainda não, é assim, você está fazendo um arroz, tá? E aí pôs a água secou e você prova aquele arroz ali, naquela hora o arroz tá, né, tá um pouquinho durinho, tá quase bom, mas não tá bom. O que que você fala? Ainda não, deixa eu colocar mais água. Você espera um pouquinho mais, você não pega aquela panela de arroz e joga fora.
Falar, ah, eu não sei fazer arroz, o arroz não presta, nunca mais desligou o fogo e vai comer arroz duro? Não, ainda não, precisa cozinhar um pouco mais. Então, tem hora que é ainda não. Não quer dizer que isso é uma rejeição. Precisamos comunicar. Se você está numa diferença de idade, que você é bem mais velha, que o cara está mais novo, que tem vigor, que está essa coisa aí, que vocês estavam muito tempo juntos, precisa aprender a comunicar, porque ele não tem bola de cristal, como você também não tem para as coisas que ele gosta. Às vezes a gente vai, às vezes quase sempre, tá? Isso é de praxe. A gente começa a se relacionar, né? Começa a inicia uma sexualização, uma vida sexual compartilhada aí com uma pessoa. Tem um tanto de coisa que dá certo e a gente acha que é só isso aí. A partir dali a gente aprendeu a fazer aquele arroz com feijão e talvez tenha 5 anos de relacionamento, 10 anos de relacionamento, 20 anos de relacionamento que você nunca perguntou o que mais que ele gosta. E ele nunca perguntou o que mais que você gosta. Tá na hora de comunicar. Porque não dá para aposentar isso. Muda com o tempo? Muda. Tem frequência ideal de relação sexual? Não. O que seja bom para o casal pode ser, né? Tá feliz, aquilo não tá trazendo angústia. Mas se é uma coisa que você está fingindo que não existe, né? Porque aquilo ali dentro, né? Tá mexendo, se não são, né? Se não tem doença física aí, orgânica que comprometa isso. E eu não estou falando que menopausa é doença, não, que baixa de lubrificação é doença, não. Isso aí é completamente passível de resolução. Se não tem nada mais grave que esteja, né, tirando essa possibilidade, esse encontro ele pode acontecer até a gente ficar velhinha. Ah, 80 anos vai ter uma libido de quando tinha 50? Não. De quando tinha 20? Não. Né? Tem gente que é mais sexualizada, que é mais fogosa, que gosta, mas tem. Né? Tem gente que lida mais, que o universo está voltado mais para isso, outras pessoas não, tá ali compartilhando a vida de uma maneira que isso não é de grande importância, mas alguma importância sempre tem. Então, não aposenta a sua sexualidade mais cedo, não deixa que ele aposente. Tem N coisas, é hora de trazer o lúdico. Você é mais velha, você tem mais, né? Pode dar essa liberdade para ele, pode se sentir mais livre. Traz um brinquedinho, traz uma coisa, alguma coisa que seja diferente, que seja lúdica. Se você está numa situação inversa e se se esse papo aqui cair na mão de um homem que é mais velho, que a ereção está mais baixa, a fisioterapia, os exercícios também podem melhorar para você. Não começa a tomar panaceia achando, né? Viagra, gente, nem sempre é a solução, né? Não é o nosso tema aqui hoje, mas não adianta você ficar achando que vai né, antecipar essa ejaculação, nessa coisa aí para dar conta disso mais rápido. Não! 1000 estímulos diferentes para essa mulher, 1000 estímulos diferentes para você. Nesse momento, qual é, né, o benefício que a gente tem também? E isso pode ser uma grande virada de uma dificuldade dessas, né? Tanto para o homem mais velho quanto para a mulher mais velha, pode vir a grande virada da sexualidade de vocês. Tragam elementos não genitalizados. Sai um pouco, né, desse alvo aí, dessa genitalidade. Aproveita essa situação para você explorar, porque se tem uma coisa que mata o tesão é foco unicamente genitalizado. Não dá. Isso aí é segredo para uma relação sexual pobre e com prazo de vencimento muito próximo, ok? Olha, falei demais, me falam aí, fez sentido? Dá um... Só vou encerrar aqui se alguém comentar aí para mim. Se fez sentido, tem alguma pergunta, pode mandar pergunta, gente, né, para as pessoas não verem, tem um maisinho aí parecendo uma câmera.
Se você coloca aí, só eu vejo essa pergunta, tá? Isso é legal nas minhas lives, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Alguma coisa que sim, eu entendo, compreendo, fica, né, se expor, talvez colocar uma pergunta, então pode fazer essa pergunta para mim, se for, respondo aqui sem identificar. Encaminha, se você não me segue, se esse assunto fez sentido para você, porque libido, tá? São muitas coisas que acontecem. A questão de como a gente interfere, controla aí né, os hormônios, muitas coisas interferem. E estou falando de uma abordagem natural, que é a minha, né? Tem N abordagens, tem hormônios, etc. Muito sentido, muito interessante. Vivi a situação de namorar um homem mais velho, sim. E às vezes ele se, né, ele entra nessa neura aí. Super sentido, obrigada aí. Então, né, o homem fica também com essa baixa autoestima. Às vezes a mulher não sabe o que fazer, né, com aquele homem ali que está com aquela ereção insuficiente. Assim como ele pode estimular mais, a gente também pode estimular mais. Assim como ele pode explorar mais, né, fora da genitália, a gente também pode explorar isso aí e a coisa ficar muito mais rica. E muitas vezes o que te atraiu, né? Porque, gente, atração sexual, né? Eu tenho libido, demoro muito para chegar ao orgasmo, é normal, sim, tá? É normal, mas pode mudar, tá? Então, isso aí a gente pode mudar com estímulos, né? E com exercício de assoalho pélvico, com um tanto de coisa. Semana que vem eu vou começar, né, um processo aí para a gente trazer as aulas gratuitas, nas quais eu falo mais do meu trabalho, falo do programa do Mulher Hormonal, que a gente trabalha isso por vários ângulos, né? Então você pode acompanhar aí, ficar ligada que vai ter esse, né, de tempos em tempos tem esse período mais intenso aí de informação. Então, sim, demora para chegar ao orgasmo, é normal que isso aconteça, mas a gente pode melhorar isso e reverter, tá? Isso é só um sinal de que o fluxo sanguíneo para essa região diminuiu porque o hormônio baixou. E com relação, né, que eu estava falando aí, né, do homem mais velho, né, e da gente namorar o homem mais velho ou a mulher mais velha, às vezes é exatamente esse elemento que traz para você a atração sexual. E quanto a isso, gente, não tem fronteira interna na sua imaginação. Aquilo que te estimula, né? Aquilo que te traz tesão, às vezes é um homem bem mais velho, às vezes é uma mulher bem mais velha, né? No caso de um homem. Olha, se você não está machucando ninguém, se não está indo contra a integridade de ninguém, né? E o que não pode aí é com criança, né? Então, isso aí é uma pedofilia, né? É uma coisa que precisa realmente de atenção e abordagem e tratamento, mas se não está fazendo, né, mal para ninguém, o que passa dentro da sua cabeça e dentro de quatro paredes, em consenso com esse parceiro aí, é completamente permitido. Então, às vezes, justamente o que traz, né, entre aspas aí, a tara, o desejo, é essa diferença de idade e o cara tá lá neurado e a mulher tá lá neurada, né, péssimo e etc. E comunica isso para ele, né? Comunica isso para ela que estar com uma pessoa mais velha ali, né, nesse caso aí, que é uma coisa que te estimula. OK? Então, vou ficar por aqui. Podem me mandar perguntas, tá? Depois, se não vai vir mais agora, podem mandar lá no direct do Instagram, pode mandar aí no YouTube, vou colocar esse vídeo no YouTube depois também, que eu sempre respondo e estou aqui para vocês.